Galera, Cid teve encontro dessa vez com o vampiro mais poderoso já existente, que foi revivido para destruir cidades, destruir o mundo no geral. Nesse meio tempo aí, depois da ressurreição da Elizabeth, a rainha dos vampiros, a Claire foi quase morta por ela. Literalmente ela foi empalada viva, e se não fosse aquela ajudinha do Shadow e também uma breve ajuda da Aurora, a bruxa da calamidade, a Claire não existiria mais, teria o CPF cancelado, meu parceiro. Então bora conferir toda essa história incrível que aconteceu no incidente da Lua Vermelha. Vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Enquanto comemorava com a Claire a sua vitória no Festival do Deus da Guerra, a Claire foi convidada para jantar no restaurante da Mitsugoshi Company pelo Cid. Enquanto estava lá, ela expressou um pouco de desapontamento com o Cid porque ele ficou um pouco atrás nos seus estudos, não pensava o suficiente sobre o seu futuro. Assim, a Claire propôs para o seu irmão que ela levaria ele para Lawless City para participar do ataque durante o evento da Lua Vermelha, na esperança dele ganhar alguns créditos e garantir uma posição melhor na escola no geral. Então o Cid foi coagido por ela a se juntar a essa expedição e a sua irmã junto com a guilda dos espadachins mágicos para derrotar a Rainha de Sangue de Outlaw City. Então, sentindo uma oportunidade de arrecadar dinheiro, bem como participar dos próprios eventos lá, que é o evento lendário da Lua Vermelha, né, que ele conhecia, ele aceitou essa tarefa enquanto também recrutava os membros da Shadow Garden para participar junto com ele. Assim que eles chegaram, a Claire deixou o Cid sozinho enquanto foi participar de uma reunião entre os espadachins para formar um plano de subjugar a Torre Vermelha e acabar com todos os vampiros. Quando ela voltou, a Claire descobriu que o seu irmão estava desaparecido. A garota foi para Outlaw City para procurá-lo e encontrou lá uma caçadora de vampiras chamada Mary. A Mary informou a Claire que o seu irmão pode ter sido raptado e levado para a Torre Vermelha, aonde ele seria sacrificado. Como seus objetivos estavam alinhados, as duas ali concordaram em trabalhar juntos para recuperar o Cid. Usando então o túnel para contornar os vampiros e ghouls, a Claire e a Mary encontraram Beta e dos Shadows Garden que estavam lá para obter um pouco mais de informações, né, e uma amostra do sangue do progenitor devido às semelhanças com a possessão demoníaca também. Claire perguntou a Beta se existia uma maneira de curar essa possessão demoníaca, para a qual a Beta não esclareceu especificamente, mas a gente sabe que o Cid sabe como é que faz isso. Mas a Beta falou para ela não se preocupar com isso, porque né, não seria muita confusão aí para Claire, né? Só que pro outro lado, a gente sabe que o Cid não desapareceu, galera. Olhando pela visão dele, ele não sumiu do nada. Na real é que o Cid estava se preparando ali, ele se separou da irmã dele para explorar a cidade, quando ghouls repentinos começaram a atacar, né, que eles estavam sob a influência da Lua Vermelha e ficou atacando os cidadãos do lugar. Enquanto inicialmente observava o caos, ele encontrou brevemente a caçadora de vampiros também, né, a Mary, antes de se juntar para reprimir o Rampage, como Shadow, que acabou resgatando a Mary, que a gente sabe quem é, e também Cláudia, que era um membro da Magic Swordsman Guild. No processo ele salvou elas. Eventualmente, o Shadow encontrou dois monarcas da Outland City, que eram o Tyrant e a Yukimi. O Tyrant ameaçou inclusive matar os dois ali, e eles têm até um confronto, mas só que o Tyrant acabou mudando de ideia antes dos três partirem juntos para a Torre Vermelha, né, onde ficava a Rainha do Sangue. Como a Yukimi, foi quase a mesma coisa, foi um pouco parecido, só que a Yukimi participou da luta contra as forças dos vampiros e ghouls durante o início, né, da Lua Vermelha. Isso porque esse período da Lua Vermelha, ele aumenta significativamente a força e habilidade dos vampiros e seus parentes. No passado, por exemplo, na noite de ascensão da Lua, os vampiros que foram encurralados se revoltaram e a Lua Vermelha durou um total de 3 dias. Na primeira noite, eles conseguiram destruir um país inteiro. Nas 2 noites restantes, mais 3 países foram danificados, além do ponto de recuperação, completamente destruídos. Quando a Lua Vermelha finalmente desceu, a Rainha de Sangue e todos os seus parentes se retiraram abruptamente, né, e se esconderam, esperando até o dia em que os humanos esqueceriam completamente deles e tudo voltasse a acontecer, né, se repetir esse evento. Depois de se livrar do guarda Watchdog, o líder do Shadows Garden se infiltrou no prédio para começar lá direto pela sala do tesouro, onde ele queria, né, roubar um pouquinho de grana, reivindicando centenas de moedas na sua posse. Inicialmente, o Cid conheceu a Rainha de Sangue Elizabeth durante a sua infiltração na Torre Vermelha da Cidade Sem Lei. Isso porque ele tinha ouvido um servo dela falar sobre a Rainha de Sangue, e ele estava animado para lutar contra ela e exigia que ela o enfrentasse. Só que teve um problema. Quando ele encontrou o caixão dela vazio, devido ao ritual para reanimar ela ainda não ter sido concluído, ele imediatamente perdeu o interesse e meteu o pé de lá. Foi embora.
No entanto, o Cid ainda voltou mais tarde para salvar os membros da Shadow Garden da revivida Elizabeth, porque ela foi revivida depois. Isso porque a Beta, que liderava um pequeno esquadrão, eles foram para lá, para Lost City, para se infiltrar lá e obter o sangue de Elizabeth, como a gente falou. Quando a Elizabeth acordou e estava prestes a destruir o mundo, a Rose, que estava lá sob o codinome de 666, recebeu a sua primeira missão em campo para pesquisar sobre a possessão demoníaca e o sangue do seu progenitor, utilizando a vasta biblioteca sobre a Torre Carmesim, né, a Torre Vermelha. E aí ela estava acompanhada pelo seu líder de esquadrão, número 664, número 665 e também a Beta no comando. Na biblioteca subterrânea, ela encontrou com a irmã do Cid, a Claire, e a caçadora de vampiros antigos, a Mary. Isso tudo acontecendo enquanto o Cid estava lá dentro. E ao descobrir por Claire que o seu irmão foi sequestrado, porque ela achava que o Cid tinha sido sequestrado, ela instantaneamente começou a questionar para confirmar a segurança do Cid. Depois que eles partiram com a dupla lá, né, com a Mary e com a Claire, a Rose foi imediatamente castigada por Beta e pelos membros do seu esquadrão pela sua explosão, né, ter ficado simplesmente desesperada pelo Cid ter sido raptado. Posteriormente, ela participou da batalha contra a vampira progenitora também e a rainha de sangue, que a gente está falando, a Elizabeth. Então assim, a Rose e o seu esquadrão tentaram o máximo possível lutar contra o progenitor revivido, mas não deu, cara. Independente disso, elas estavam todas impotentes na presença do vampiro, que era imortal, e ficaram inconscientes nesse meio processo aí, né? Então, voltando para Claire e para Mary, antes de acontecer delas ficarem inconscientes, quando elas saíram de lá, as duas, depois de irem para a torre, acabaram encontrando o Tyrant, que simplesmente estava lá também depois de ter encontrado o Cid, que decidiu matar as duas. Elas ficaram completamente sobrecarregadas, até que a Mary se forçou para revelar o seu segredo para Claire, tornando-se uma vampira em pleno direito para derrotar o seu inimigo. E detalhe, para isso ela teve que sugar o sangue da Claire para se tornar mais poderosa e enfrentar o inimigo. E o Tyrant ainda continuou atacando a Claire e a Mary. Ele era capaz de dominar elas e quase matar as duas, antes de ser derrotado pelo Shadow, que rapidamente chegou chutando ele, fazendo ele quebrar a parede do castelo lá, e infelizmente a parede levou ele para fora, o que resultou na queda dele em direção ao fundo da torre. Isso enquanto ele amaldiçoava o Shadow aí pela sua interferência, né? Ele era capaz, inclusive, de escalar a torre bem a tempo de lutar contra Elizabeth, a Rainha de Sangue. No entanto, devido à sua imensa quantidade de magia, nem o Tyrant conseguiu lutar. Ele ficou gravemente ferido, tornando-se incapaz de lutar contra ela. Com a saída do Tyrant de jogo, então, as duas finalmente chegaram à torre, onde Elizabeth finalmente ressuscitou, né? Tava lá, a Mary e a Claire. E a Claire, nesse momento, ela tentou lutar, cara, mas não rolou. Ela foi empalada viva. Antes, inclusive, que a rainha vampira agarrasse e sugasse o seu sangue. Isso permitindo que Elizabeth recuperasse todo o seu poder, mano. Porque a gente sabe que um vampiro recupera muito mais poder de acordo com a quantidade de sangue que ele já sugou. E detalhe, galera, a Elizabeth é indiscutivelmente a terceira personagem mais forte da série, superada apenas pela Aurora, que é a bruxa da calamidade, e o Shadow. Ela é conhecida por ser capaz de destruir o país inteiro em um único dia, e até conseguiu acertar um golpe no Shadow durante a batalha deles, que vai rolar mais pra frente. Embora esse acerto aí, logicamente, tenha sido quando ele estava sobrecarregado carregando aquele dinheiro que ele roubou de lá, né, forçando ele a lutar a sério depois disso. Isso a gente vai comentar já já. Sendo uma vampira, as habilidades da Elizabeth giram em torno da manipulação de sangue. Ela usa principalmente a habilidade para atacar os seus oponentes com pontas feitas de sangue, tipo agulhas também. Parece até com o que a Aurora já usou. Ela tem habilidades regenerativas desumanas, né? Porra, é absurdo. E também a Elizabeth, ao contrário dos outros vampiros progenitores que usam as suas habilidades de sobrevivência para o mal, ela não é o tipo de pessoa do mal. Na verdade, ela é mais benevolente não só do que todos os progenitores, mas também de que toda a sua espécie. Ela é uma mulher gentil que acredita que os vampiros podem coexistir com outras raças, o que levou ela a construir sua utopia onde há igualdade entre todos. Ela até se sacrificaria para garantir que ninguém fosse ferido pelo seu poder. Mas aí entra a pergunta, por que ela está atacando todo mundo e quer destruir o mundo então? Ah, meu parceiro, ela não está sendo ela mesma nesse momento. E o Shadow vai descobrir isso aí. Como a Claire tinha sido literalmente empalada, cara, que estava prestes a morrer nesse momento, literalmente à beira da morte, estava ali, sei lá, se ela perdesse, não sei, mas 2, 3 minutinhos de sangue já era. Felizmente a Claire foi salva pela Aurora, cara, a bruxa da calamidade que por algum motivo desconhecido assumiu o controle do seu corpo e desbloqueou todas as habilidades para combater a Elizabeth. Essa luta ainda segurou a Rainha Vampira por tempo suficiente para que o Shadow terminasse o que ele tinha para terminar, né, o que ele estava fazendo, e chegasse para a batalha. Mas agora, o porquê desse poder a gente não sabe. Embora o seu poder total permaneça desconhecido, a Aurora é indiscutivelmente a segunda personagem mais forte da série depois do Shadow. Isso já foi dito pela gente. E ao possuir a Claire, embora ela seja incapaz de trazer todo o seu poder à tona, a Aurora foi capaz de danificar consideravelmente a Elizabeth.
Talvez se fosse com poder total, ela até conseguisse derrotar a Elizabeth. Isso era algo que ninguém antes tinha feito. Literalmente em toda a vida da Elizabeth ninguém conseguiu fazer isso. Só Claire, no caso a Aurora, tomando a força da Claire. A origem desse poder ter ido para Claire a gente não sabe qual é, ninguém sabe exatamente o que é. Mas existe uma teoria de que a família Cagenow provavelmente parece ser de alguma forma descendente da Aurora, né? Já que ela aparece dentro da Claire quando ela estava gravemente ferida e afirmou ainda que a Claire possui 2 tipos de sangue diferentes. Que a Aurora colocou uma marca na mão da Claire para ajudar ela a controlar esse poder dentro do corpo dela, né? Do seu sangue. E fora que as semelhanças entre o Cid, a Claire e a Aurora são grandes, tá ligado? Cor do cabelo, né? Estilo do personagem, etc. Tem muitas outras. Talvez de alguma forma a família realmente esteja ligada à Aurora, mas isso ainda não foi explicado na novel pra gente, né? É só uma forte especulação, mas a gente tá aí pra descobrir. Então, felizmente depois disso, o Cid conseguiu voltar a tempo de resgatar a sua irmã e os seus aliados, né, da Rainha de Sangue que tinha sido revivida. Posteriormente, uma luta começou, e agora a luta braba. Apesar de não compreender totalmente a situação, o Shadow ainda foi capaz de ver a Rainha de Sangue de que ela não estava totalmente no controle de si mesma, aquela parada que eu falei com vocês. Inicialmente, o Shadow foi incapaz de contra-atacar o ataque violento do vampiro devido à carga extra do tesouro que ele estava na sua posse. Ela acertou ele porque ele tá cheio de moeda no bolso, sacou? Durante a luta resultante, a Rainha Vampira deu ao Shadow um olhar como se ela estivesse implorando para que ele tirasse esse sofrimento dela. Só que, no entanto, galera, o Shadow optou por salvar ela e não matar ela, sacou? Então, depois de finalmente descarregar esse fardo aí, né, jogar as moedas fora, o líder da Shadows Garden foi capaz de dominar o progenitor dos demônios antes de liberar sua técnica final e, posteriormente, usar o seu Eu Sou Atômico para poder fazer ela voltar ao normal. Cara, nesse ponto, né, em vários pontos específicos, todo o corpo da Elizabeth foi destruído, mas ela conseguiu regenerar-se completamente apenas com o sangue que ela tinha. Ela até conseguiu sobreviver ao golpe direto do I Am Atomic que o Shadow tacou nela, embora parecesse que ele estava se segurando um pouco. Isso, mais uma vez, devido à principal habilidade dos vampiros, né? Ser a força desumana deles, a recuperação a partir do sangue. Também é porque um vampiro que viveu mais tempo e sugou muito sangue durante a sua vida é muito mais forte do que os vampiros normais. Alguns vampiros são ainda mais rápidos do que os humanos, né? E outros vampiros também. E essa habilidade depende bastante do seu tempo de vida, do tempo de vida que um vampiro viveu e de quanto de sangue que ele sugou. Mas eles ainda têm as suas fraquezas também. Eles morrem quando o seu coração é perfurado, por exemplo. A sua surpreendente habilidade regenerativa acabam tornando eles temidos como seres imortais, mas eles não podem mais se regenerar quando seu coração é destruído. Esse fato emprestou grande força aos humanos aí que costumavam temer os vampiros para lutar contra eles, e eles não podiam manter os seus poderes se eles não sugassem sangue regularmente. Ou seja, os vampiros que ficavam sem sangue por muito tempo acabavam com uma força que não era tão diferente da força dos humanos normais. Por isso, o caso da Elizabeth, a manipulação e a regeneração de sangue da Elizabeth podem ser usados contra ela. Durante a luta, por exemplo, a Aurora, antes do Cid chegar, que conseguiu lutar contra a Elizabeth, ela controlou o seu sangue, redirecionando os seus ataques de volta para ela, fazendo o corpo da Elizabeth explodir. Além disso, sendo uma vampira progenitora, o gosto de sangue humano deixava ela em frenesi, sacou? Atacando todos que estavam à vista dela. Além das suas habilidades de combate, a Elizabeth também possuía excelentes habilidades de rastreamento de dedução, sendo capaz até de ver através da persona máfia do Cid, do Shadow, né? Sabendo que ele era o Cid Cagenow. Mas pelo menos o Cid, no final das contas, conseguiu trazer ela de volta, destruindo a torre, né? Só que ele foi incapaz de recuperar os seus lucros, a grana, as moedas que ele tinha roubado. Caiu tudo e já era, não tinha como pegar mais. Como resultado, na sua recuperação total do controle de si mesma, a Elizabeth pareceu muito grata a ele depois disso tudo. E depois da batalha, a Claire se reuniu com o Cid mais uma vez, e ela meio que foi curada completamente, perdeu todas as feridas que ela tinha, e os dois irmãos deixariam o Outland City, mas não antes de se despedirem dos seus amigos vampiros, porque agora a Elizabeth também tá de boa. Depois, enquanto eles estavam nas suas personas civis ali, a Elizabeth deu aquele olhar agradecido pro Cid, né, deduzindo a sua identidade, embora o Cid negasse pra Claire que ele conhecesse ela de alguma forma, porque ele não queria, né, desfazer, mostrar nem pra sua irmã que ele era o Shadow. Despertada pela Beta, então, a Rose, que tinha desmaiado lá no início que a gente falou, notou que todas as feridas dela tinham sido curadas e que a Torre Carmesim tinha sido completamente aniquilada, reduzida a meras sujeiras e pedras, poeira. Seguindo as ordens da Beta, então, ela voltou lá com o seu esquadrão, né, de volta para o quartel-general, e depois da experiência o Cid acabou descobrindo que a Claire aparentemente ganhou um poder misterioso novo, embora ele acredite que esse seja um último interesse dela, por exemplo.
Independentemente disso, com o incidente concluído agora, os dois irmãos partiram, saíram, foram embora de Outland City depois da sua despedida final dos seus amigos lá. No entanto, o Shadow logo retornaria a essa área sem lei para poder encontrar com a Yukimi, que era outra que apareceu junto com o Tyrant lá no início, porque a Yukimi fez meio que uma parceria com ele aí e ofereceu uma oportunidade de negócios atraente, que a gente também já fez um vídeo aqui no canal, que você pode correr lá na playlist e assistir. Esse foi o fim do arco do incidente da Lua Vermelha, cara, que trouxe muita emoção pra gente. Muito bom ver o Shadow em ação mais uma vez, lutando contra uma pessoa, uma vampira braba das braba, né? A gente sabe que o cara é apelão, não tem como ele perder, apesar dele ter tomado pancada aí. Mas o bom também é ver ele conseguindo salvar todas as outras garotas e, pô, salvar a irmã dele da morte, mano. Que se fosse por pouco, né? Talvez, se ela conseguisse segurar um pouco mais ali com o poder da Aurora, uma hora o poder da Aurora podia acabar, a gente não sabe. Mas se não fosse pela ajudinha da Aurora, aquele empurrãozinho pra ela conseguir segurar a tempo com a vampira pro Shadow chegar, já era também. Não ia dar tempo, não. Vamos fazer o seguinte então, galera. Eu quero teorias disso aí, né? Vai ser bom pra caramba a gente discutir sobre isso. Quero saber o que você acha, o porquê que a Aurora tava no corpo da Claire. Por que a Claire tem dois tipos de sangue diferentes? Eu quero que você coloque sua teoria nos comentários pra gente trocar essa ideia, pra eu ver todos os tipos de teoria possível que vocês têm aqui, tá? Porque eu gosto disso, interação máxima da gente. Não esquece também de caprichar naquele like pra dar uma força pra o YouTube entregar esse vídeo pra todo mundo e pra gente discutir mais e confirmar qualquer outra teoria, se tá certa, se não tá, ver quem acertou nessa parada aí. Se inscreve no canal, mano, não esquece, se inscreve, ativa o sininho, que eu vou continuar trazendo mais conteúdo pra vocês de Cage, de Kage, né, seja como vocês queiram falar, mas desse anime aí, mano, de Shadow's Garden, pô, nosso querido Cid é o brabo. Então confirma a sua inscrição aí e, pô, o sininho ativado pra você receber as notificações, beleza? Tamo junto sempre, família. Aquele beijão no coração, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!